Boa noite, eu sou Eduardo Rezende, eu sou aluno do curso de Licenciatura em Computação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Estou no terceiro período, né, da turma de 2025. Vou apresentar aqui o meu trabalho, que é um trabalho sobre computação desplugada, né? O nome da atividade aqui tem um planejamento pedagógico que eu elaborei. O nome da atividade é Seguindo Regras para Desenhar. Eu vou falar um pouquinho mais rápido por causa de tempo. A descrição geral é aprimorar o conhecimento sobre pensamento computacional e entendimento sobre algoritmos. As habilidades trabalhadas é conhecer e utilizar algoritmos com repetições, interpretar um algoritmo em linguagem natural, resolver um mesmo problema utilizando diferentes algoritmos. Metodologia. Eu pensei numa atividade onde os alunos vão fazer, tipo uma dinâmica de grupo. Então, ó, é uma é uma atividade ativa, né? Centrada na participação dos alunos no processo de aprendizagem, né? O professor será um mediador da dinâmica de grupo, onde os alunos irão desenvolver a atividade. Material, é, o- seriam folhas de desenho, claro, tem que ser desenhos com retas, triângulos, bolinhas, uma escrita em algum lugar, mas não pode ser um desenho muito complexo. Eu escrevi um desenho trigonométrico, né? E fluxogramas. Também tem que ser fluxograma bem específico para poder desenhar, que a ideia é os alunos desenharem aquelas instruções e comparar resultados. Resultados esperados. Reforçar conceitos de pensamento computacional, como decomposição, dividir o problema em pequenos passos, né? Quando você pega um desenho, você tem que olhar para ele e ver por onde começa e onde termina e dividir cada passo dele. Reconhecer padrões, análise básica que se repetem, inclusive no, no meu fluxograma que eu coloquei uma repetição nele. Na hora que eu apresentar, vai dar para ver melhor. Abstração e entendimento que as instruções têm que ser objetiva para que todos compreendam e cheguem no mesmo desenho. Então, se o aluno que pegar o desenho e for passar as informações para o próximo, não tiver uma abstração legal, ela não vai conseguir dar informações objetivas, e isso não vai sair o desenho esperado, né? Então, trabalhar isso, um resultado esperado que reforce essa abstração. O algoritmo, entendimento da montagem de instruções em sequência, para se chegar a um objetivo. Um outro objetivo é validar que podemos resolver problemas simples e complexos por meio de lógica e pensamento computacional e o entendimento crítico de conceitos da cultura digital por meio de computação desplugada. Então, aqui pede uma descrição da atividade, né? Escrevi a ação pedagógica e eu descrevi a proposta de trabalho, então. Primeiro, proposta de trabalho. Como eu já descrevi mais ou menos lá em cima, né? Uma ideia de atividades plugadas, então eu vou ter uma folha, a ideia dessa atividade, eu vou ter uma folha com esse desenho. Eu pego esse desenho, entrego na mão de uma das crianças, é claro que tem que dar uma prévia explicação primeiro, vamos supor, gente, vamos fazer aqui, ó, a primeira explicação, eu pego um desenho com um quadrado. Como é que eu explico para vocês como fazer um quadrado? Faça uma linha para a direita, faça uma linha para baixo, uma linha para a esquerda, uma linha para cima. Beleza, formou um quadrado? Então tá. Aí pego esse desenho agora que está aqui na tela, entrego, chamo um aluno, entrego para ele, ó, agora você vai descrever para os seus colegas esse desenho. Aqui tem um exemplo, né? Como ele descreveria, pode ser até deixar esse exemplo lá, mas às vezes um ou dois, fazer com alguns desenhos só, né? Fazer com mais desenhos na sala, atividade. Às vezes um ou dois com a descrição e depois deixar de se virarem, né? Aí, ao final da atividade, né?
é realizada uma comparação entre os desenhos produzidos e o original, promovendo uma reflexão sobre a clareza das instruções, a importância da organização lógica e a precisão da comunicação, né? Isso levando em consideração a parte a comandos computacionais, o pensamento computacional, como é que o computador pensa. O computador pensa passo a passo, pensa uma coisa de cada vez. E se você embolar, essa criança embolar, ela não consegue descrever o passo a passo ali, fazer esse desenho se transformar uma réplica na mão dos outros colegas, né? E aqui um pouquinho mais complexo, né? Atividade 2 com fluxograma. Primeiro tem que apresentar o que são as condicionantes do fluxograma, o que é um fluxograma. Então, eu coloquei aqui um exemplo só, né, para a apresentação, assim como no primeiro aqui também tem que ter uma apresentação. Eu coloquei aqui na descrição da atividade, mas aqui eu já coloquei para ser mais complexo. Então, primeiro tem que apresentar as condicionantes de um fluxograma, que é o círculo, que na verdade não é um círculo, né? É uma outra figura geométrica que é a início e fim de processo. O retângulo indica uma atividade a ser executada, né? O losango aqui indica um ponto de tomada de decisão, o sentido de fluxo, e assim vai. Aí tem aqui o exemplo, né? Um exemplo simplesinho, mas é só para entendimento de fluxo, ó. Você está num quarto, a lâmpada do quarto apagou. Você pode olhar para ela, né? Dependendo da pessoa, dependendo do tipo de lâmpada da pessoa que vai olhar para ela, já consegue identificar se a lâmpada queimou ou não. E se a lâmpada estiver queimada, qual a solução? Se a lâmpada queimou, sim, a solução é trocar a lâmpada. Se a lâmpada não queimou, qual que é a solução? Verificar a instalação elétrica, né? E aqui o fim. Trocou a lâmpada, na teoria ela acende se ela estiver queimada. Se ela não estiver queimada, e ela apagou, você vai ter que verificar a instalação. Às vezes foi o interruptor que alguém apagou, né? Brincadeira. Mas aí é só uma explicação, né, do fluxograma. E aqui um fluxograma realmente para atividade, ó. Pensamento de um fluxograma para atividade. Onde você tem um início, pede-se para desenhar 3 pontos para a direita, 3 pontinhos para a direita, desenhar 3 pontinhos para baixo, 3 pontinhos para a direita, 3 pontinhos para baixo, porque tem uma repetição aqui, eu repito 3 vezes, então vai mandar repetir. Desenha para a direita, desenha para baixo, repete, desenha para a direita, desenha para baixo. Então são 3 vezes, uma, duas, três, e depois da terceira repetição, x aqui menor que 3 vai para o fim. Esse aqui é o desenho esperado, né? E a descrição aqui, bem, bem parecida com a do outro, que é a proposta da atividade é a mesma, né? A ideia é centrada na mesma ideia, só os desenhos que vão mudar e faz essa reflexão, né, do pensamento computacional aí para resolução de problemas. E é isso aí. Ver quanto